Bem, pessoal, aqui eu vou fazer alguns comentários, né, sobre a questão 14 da lista 1 aí de eletromagnetismo. Então a gente tem aqui uma barra fina isolante com uma distribuição uniforme de carga positiva Q, né? Então é a carga positiva Q, e essa informação aqui é bem importante, que é uma distribuição, trata-se de uma distribuição uniforme de carga, né? Isso aqui é fundamental para o problema. Tem uma forma de uma circunferência de raio R. O eixo central do anel é o eixo Z, então ele vai ser a nossa coordenada Z. A gente pode imaginar inicialmente aqui um sistema de referência XYZ, né, com essas, vamos dizer, pode ser essa direção aqui. Então a gente teria o eixo X aqui, o Y, tanto faz aqui a posição do X e o Y relativa, né, e aqui está o Z no eixo central, né, a direção do eixo Z aqui, com a origem do problema, sendo aqui o centro, isso aqui é a origem 0, é o centro desse anel, né, carregado. Determine o vetor campo elétrico no ponto P sobre o eixo Z. Considere a altura do ponto P igual a Z. Então, nós queremos saber aqui, né, podemos determinar o vetor campo elétrico. Ó, ele está pedindo o vetor, tá? Então, a resposta final tem que ser na forma vetorial, né? Então, eu preciso da intensidade do campo elétrico e da direção do campo elétrico. Em um certo ponto P, que está a uma altura que ele chama de uma altura Z, certo? Então, esse ponto P está sobre o eixo, exatamente o eixo Z, o eixo vertical do problema, tá? Então, para a gente partir o início desse problema, a gente vamos pensar primeiro, né? Esse tipo de problema que ele nunca tem uma receita, um caminho, sempre tem que seguir o mesmo caminho, né? A gente tem que pensar primeiro as questões de simetria e o que a gente pode fazer com o que a gente conhece para determinar um campo elétrico. A gente não tem, né, nenhuma relação matemática pronta para determinar o campo elétrico direto aqui de uma forma como essa, uma distribuição de carga como essa, que é um anel, né, com carga distribuída uniformemente. Mas a gente conhece a relação de uma carga pontual. Para uma carga pontual, a gente conhece a uma distância r qualquer dessa carga pontual, qual que é a direção, o vetor do campo elétrico, e a intensidade também do campo elétrico, dado pela aquela nossa já conhecida equação do campo elétrico para uma carga pontual. Vamos dizer que aqui a gente tem uma carga Q. Se eu quero saber o campo elétrico no ponto P, o campo elétrico aqui, ele vetorialmente, né, a gente pega um vetor de referência, um R aqui, um versor, um vetor unitário, na direção radial até o ponto P. Então, o campo elétrico no ponto P, o vetor campo elétrico no ponto P, ele é dado pela intensidade de carga Q vezes a constante K, constante de Coulomb, dividido pela distância ao quadrado. Vamos dizer que essa distância aqui seja um R minúsculo, R ao quadrado. Então, o campo elétrico cai com a distância ao quadrado. E a direção, isso aqui é a intensidade do campo, e a direção é dada por este meu vetor R aqui, né, que aponta em direção da carga em direção ao ponto P. Então, essa aqui é a resposta vetorial para uma carga pontual. Aqui, o que a gente pode fazer? Vamos pensar. A gente tem uma distribuição uniforme, mas a gente não tem uma carga pontual. Mas se a gente pegar uma pequena parte desse disco, só uma pequena partezinha, certo? E fizer essa parte tão pequena que ela se comporte, né, que vindo só essa parcela pequenininha que a gente pegue um comprimento infinitesimal desse disco, então a gente pode tomar esse comprimento tão pequeno que ele se aproxima, que ele pode ser considerado como uma carga pontual. E aí, para essa parcela pequenininha aqui do disco, a gente pode então definir qual que é o campo elétrico que essa parcela pequena vai gerar lá no ponto P, vetorialmente, certo? Então, aí, seguindo aqui, deixa eu só apagar essa parte, tá? Então, vamos por esse caminho. Então, copiando só o desenho ali, né, eu posso tomar só a parte do disco ali, ó. A gente tem a carga Q, uma carga Q total, resumindo ali as informações do problema, tá? A distribuição é uniforme, essa informação é importante. O que a distribuição uniforme nos informa? Que a gente tem o que a gente pode chamar de uma densidade linear de carga, tá? Que eu vou chamar de um lambda. A densidade linear de carga é a densidade ao longo do comprimento desse anel, que é a carga total dividido pelo comprimento. Uma densidade linear, portanto, né? Porque a gente está
A espessura do anel aqui ele não é passado nenhuma informação, então é desprezível, por isso que ele fala uma fita fina, né? Ó, é uma barra fina. O que isso quer dizer? Fina quer dizer que a espessura é desprezível nesse caso, né? Apenas considerar o raio aqui dessa barra, né? Então a gente tem uma densidade linear, lambda, que pode ser escrita também como a carga total dividida pelo comprimento, e o comprimento total desse anel é 2πr, né? Já que ele é uma circunferência. E aí a gente toma dq, então uma quantidade infinitesimal de carga, que é uma parcela infinitesimal da carga que a gente pode abordar então como uma carga pontual. Então essa parcela aqui de carga, o campo elétrico que ela gera lá no ponto P também é uma pequena parcela do campo elétrico total, né, no ponto P, que a gente vai chamar de um dE. Agora é uma parcela, um campo elétrico infinitesimal gerado por essa carga infinitesimal. Uma carga aproximadamente pontual, eu tenho uma parte do campo elétrico que é gerado lá, né? Com a carga positiva, então a direção do campo elétrico é dada por esse vetor aqui em azul, e o dE a gente pode escrever uma relação matemática para a intensidade, tá? A gente pegar só, redesenhar ali ó, em perfil, né, para a gente ver melhor as distâncias. Então a gente tem a parcela de carga dq aqui, aproximada por uma carga pontual. Ela está a uma distância r do eixo z, né, que é o raio da circunferência, e a uma altura z, que é o ponto P lá que a gente está interessado em determinar o campo elétrico. Essa altura z vai ser uma constante fixa no problema, né? Embora seja genérica, pode assumir qualquer altura, né? E a gente quer uma resposta, a resposta que a gente procura é determinar o campo elétrico para um ponto P, né? Então a gente quer, por exemplo, determinar o vetor campo elétrico para um ponto P em função do quê? O que a gente precisa em função do raio, que é uma constante, né? Vai ser fixo. A gente quer achar uma equação que seja em função do raio, em função da carga total que também é uma constante que está distribuída no anel, né, nesse anel carregado, e em função da altura z do ponto P, certo? Então a gente procura uma resposta em função dessas variáveis aqui, certo? Que definem a geometria do problema. O raio define o tamanho do círculo, o z define a altura do ponto P que a gente está interessado, e o Q é a quantidade total de carga que tiver, né? De forma que se a gente tiver valores aí, substituir isso por valores, vamos dizer que a gente tem um anel de raio de 30 centímetros, uma carga total de 10 nanocoulombs e uma altura do ponto Z de 5 centímetros, a gente vai poder determinar lá o campo elétrico no ponto P, exatamente o valor dele, tá? Então, pela geometria do problema, a gente vê o seguinte: qual que é a distância da carga pontual até o ponto P? É essa distância R aqui, R minúsculo que eu chamei, que é uma função geométrica da altura Z e do raio R. Então, a gente pode escrever essa distância R desta forma, né? Pelo o triângulo retângulo, que é a relação do triângulo, R ao quadrado é igual o Rzinho, né? A distância R minúsculo ao quadrado é igual a R, o raio ao quadrado, mais o Z ao quadrado. Ou a raiz desses termos somados, certo? De forma que a gente pode agora escrever aquela carga, aquele campo vetorial infinitesimal dE, certo? Pela equação que a gente já conhece do campo elétrico de uma carga pontual. Então, o vetor dE, certo? Eu posso escrever como a quantidade de carga pontual, que eu considerei dq, vezes a constante de Coulomb, k, dividido pela distância ao quadrado, r ao quadrado, e a direção vetorial é esse vetorzinho r aqui que me dá, certo? Esse vetor r partindo da carga, apontando para o ponto, a direção radial, certo? Lembrando que essa constante k aqui é a constante de Coulomb, né? A gente tem que tomar o cuidado aqui de não confundir com a constante de eletrostática dos materiais, constante de elétrica, perdão, né? Que a gente viu aí nos últimos tópicos de aula. A gente também está utilizando um outro k minúsculo para constante de elétrica, né? Mas é outro valor, né? Vamos tomar cuidado para não confundir, porque, enfim, acaba faltando letras aí na nomenclatura. E esse k, constante de Coulomb, a gente também pode escrever desta forma aqui, né? Como 4π sobre ε0, sendo ε0 a permissividade do vácuo, uma outra constante. Enfim, a gente tem uma salada de frutas, né, normal na física em geral. No eletromagnetismo não seria diferente. A gente tem que se habituar a isso aí. Okay? Então essa aqui seria a intensidade de E lá no ponto P. Apenas gerada, a quantidade de carga gerada apenas pela quantidade de carga de Q infinitesimal. Certo? Vamos lá. E aí,
tá? Essa intensidade de carga é a quantidade total lá no ponto P, só que vamos fazer uma outra, aqui é só a intensidade, sem a porção vetorial, né? Agora a gente pode fazer outra consideração, que é a questão da simetria do problema, né? Para cada parcela de Q que eu tomar aqui, ó, do disco, e eu calcular o campo elétrico, 180 graus defasado, lá do outro lado do disco também existe uma parcela de igual quantidade de carga, que eu chamei aqui de DQ' nesse desenho, certo? Que ele está exatamente simétrico em relação ao ponto P. Então, se a gente tomar essa simetria, olha só, a gente tem uma quantidade de Q desse lado e simétrico a ela tem um DQ', que é a mesma quantidade de carga, né? Então, DQ' vai gerar lá no ponto P, esse ponto central aqui agora é o ponto P, representado em perfil, ele vai gerar uma quantidade de E' aqui, né? E a gente vê, geometricamente, aqui apenas vendo geometricamente o problema, a gente consegue visualizar que as intensidades elas têm o mesmo valor, né? A intensidade do campo elétrico gerado por esta parcela de carga aqui é igual à intensidade gerada por esta carga lá no ponto P, porque ambos estão à mesma distância, o R aqui vai ser igual, a distância é igual, e a quantidade de carga é a mesma, então a intensidade é a mesma. E aí isso nos leva à condição de que, se a gente decompor esses dois campos em uma parte vertical e uma parte horizontal, a gente vê que a componente horizontal do campo no ponto P, ela vai ser, pela simetria do problema, ela vai se cancelar, ela vai se anular, né? Porque a gente sempre tem uma carga simétrica em relação ao centro do anel. E a gente vai ter, então, a componente horizontal nula, lá no ponto P. Ou seja, resta apenas uma componente vertical do campo. Tá? Então, isso aí vai nos ajudar bastante, vai simplificar bastante essa simetria do problema, a nossa para achar o campo total no ponto P, né? Porque agora a gente sabe que não existe componente horizontal do campo. Então, eu posso me preocupar apenas em definir qual que é a componente vertical gerada por esta carga de Q, certo? E a componente vertical, a gente pode escrever aqui como um dE, né, que é essa quantidade infinitesimal, vezes um cosseno de θ. E o que é esse θ? O cosseno de θ eu vou chamar o ângulo entre o meu vetor dE, aqui em azul, e o eixo Z, certo? Esse ângulo θ aqui, que ele é igual, por simetria de triângulo, né? Ele é igual a esse ângulo θ aqui interno do meu triângulo. E aí esse cosseno de θ, agora a gente consegue escrever uma relação geométrica também, novamente, em função das dimensões desse meu triângulo retângulo. Então, aquele cosseno de θ, a gente pode escrever como o cateto adjacente, aqui é o ângulo, que é a altura Z do ponto, dividido pela hipotenusa desse triângulo, que é a distância R minúsculo, certo? Então, né, a gente tem que o campo final, né, o campo total que vai ser gerado lá no ponto P é dado apenas por essa componente dE vezes um cosseno de θ, e a gente pode expressar cosseno de θ desta forma aqui, em função das dimensões geométricas das distâncias ali deste problema, tá? E agora, então, para achar qual que é o campo total, final, que vai ser gerado lá no ponto P. Então, nós temos que somar a contribuição de cada elemento infinitesimal de carga que tem ao longo desse anel. Como é que a gente soma a contribuição de todos os elementos aqui ao longo de todo o anel? É fazendo a integração, a gente vai fazer uma integral da carga de Q ao longo de todo o comprimento deste anel carregado. E aí a gente vai poder definir então o campo total lá no ponto P. Para fazer essa integração, tá? Uma abordagem possível, a gente pode ver de outras formas, né? Não necessariamente só apenas essa, mas de novo, se eu pegar aqui, ó, ver em detalhes, dar um zoom lá no anel, vou pensar o seguinte: essa carga de Q, ok? Eu posso considerar ela que, bom, ela tem um pequeno comprimento, ela está sobre, mesmo sendo um elemento infinitesimal, sobre um pequeno comprimento do meu anel carregado. Esse pequeno comprimento aqui é um arco desse anel, né? Que eu posso escrever como um comprimento dl. Este arco dl aqui, certo? Representa este comprimento aqui. Então, dl eu posso... O amarelo aqui não vai ficar visível. A gente pode escrever dl como este comprimento desse arco, aonde tem a carga infinitesimal de Q. E aí, dl eu posso escrever também como
Qual que é o comprimento desse arco? Depende do raio, certo, que ele tem e do ângulo que ele tem. Só que como é um comprimento muito pequeno, um DL, ele tem um ângulo também muito pequeno, um ângulo infinitesimal. De tal forma que eu posso escrever DL como, em função como sendo um arco, né? DL, equação de um arco, aí é o raio desse arco vezes o ângulo, dφ, tá? Então, eu posso escrever esse comprimento dl dessa forma aqui, é o comprimento do arco. E agora, a gente pode escrever, então, qual que é a quantidade de carga que a gente tem em dq? A quantidade de carga dq, ela é dada por a densidade linear de carga lambda, que é constante, uniforme, por isso que é importante ela estar uniformemente distribuída ao longo de todo o comprimento do anel, vezes o comprimento que tem esse arco, esse pequeno arco. Isso aqui vai me dar a quantidade de carga. Se eu tenho uma densidade lambda, vamos supor, pegando o valor numérico como exemplo, né? O lambda, ele representa lá, ele tem 1 microcoulomb por metro, tá? Se eu tiver um arco ali considerar de 1 milímetro, né? Eu multiplico isso aqui então pela quantidade, pelo meu DL, o comprimento, e a gente vai obter aqui, vai cancelar a unidade de metro com metro, né? Vai ter a quantidade de carga que a gente tem. É isso que a gente está representando aqui. O dq, a quantidade de carga, é a densidade linear vezes o comprimento desse trecho, tá? Então, então a gente pode escrever dq como sendo a densidade linear lambda vezes dl. Só que dl eu posso escrever como o raio vezes o ângulo dφ. Por que fazer essa substituição aqui, ou essa representação de dq? Porque agora fica acho que mais intuitivo para a gente ver que, para eu somar a contribuição total de todas as cargas ao longo desse anel, agora a gente tem a carga que ela está representada em função de um ângulo, dφ. Para eu somar toda a contribuição, então basta a gente vai fazer uma integração ao longo de todo o anel. Isso vai representar uma integral, né, o que a gente quer chegar, uma integral de ângulo ao longo de todo, desde o início, 0 até 2π. Tá? E aí, então, a gente vai pegar aquela relação que a gente escreveu lá para o DE, ela dependia do quê? R ao quadrado aqui é uma função geométrica, depende do raio R e da altura Z do ponto P. Né? Então, isso aqui é uma constante, vamos dizer assim. K é a constante eletrostática de Coulomb. Então, dq eu posso escrever desta forma aqui que a gente fez. E aí, o campo elétrico total no ponto P, como a gente eliminou a componente horizontal, né, porque ela é nula pela simetria, ela pode ser definida trabalhando aqui apenas por intensidade. A gente já viu, como só tem componente vertical, qual vai ser a direção desse campo? Vai ser na mesma direção do meu vetor, do meu eixo Z. Então, o vetor direção desse campo resultante aqui, ele já vai ser na direção Z. Então, eu sei que a resposta final, como apenas só tem componente vertical, o vetor vai ter que ser na direção Z. Tá? Então, o campo elétrico total lá no ponto P, eu vou fazer uma integral ao longo de todo o anel, apenas da componente vertical do campo naquele ponto P, que é dE vezes cosseno de θ. E agora a gente substitui aquelas relações. Cosseno de θ, a gente, em função de R da altura, do raio R e da altura Z, e o dE em função aqui da carga, substituindo pelo ângulo φ, tá? Vai ficar mais, acho que mais simples para a gente fazer por aí. Então aqui o cosseno de θ, ele é uniforme, ele não varia ao longo da integração, ao longo do percurso do anel, então ele pode sair fora da integral, então a gente tem apenas a integral de dE ao longo do comprimento desse anel. E aí, né, substituindo então as relações que a gente tem, né, a gente vai chegar numa relação aqui que o campo elétrico no ponto P, eu vou deixar indicado aqui, mas aqui você já tem praticamente a resposta final, né? O campo elétrico no ponto P, ele fica sendo cosseno de θ vezes a constante de K dividido por R ao quadrado. E aí a integral de 0 a 2π do quê? Do campo elétrico dE, a gente substituiu lá pelaquela relação que a gente pode escrever dessa forma. dE a gente pode escrever desta forma aqui, né? Certo? Apenas fazendo essa substituição. Então, essa integral aqui, resolvendo esse problema aqui, substituindo, né, todas essas, o cosseno de θ, depois o R, esse Rzinho ao quadrado, a gente também pode substituir, tá?
em função do raio, da altura Z e da carga. Tá? A gente quer, e aí resolvendo essa integral, vocês vão achar a intensidade do campo elétrico. Lembrem que a gente quer uma relação, né? O interessante aqui é a gente saber uma relação do campo elétrico no ponto P que dependa da quantidade total de carga que tem naquele disco, do raio do disco e da altura do ponto P. Tá? Então é isso aqui que a gente quer, uma equação que represente o campo elétrico sobre o eixo P, sobre o eixo Z, perdão, que dependa desses parâmetros aqui do problema, que são constantes, né? Embora a gente está trabalhando com letras genéricas, elas para um certo problema vão ser constantes. Tá? Então o problema, esse tipo de problema, como eu falei no início, ele não tem um caminho único, direto, sempre uma receita de bolo para resolver. Mas tentem quebrar ele em partes. Né? O que a gente conhece? A gente sabe determinar o campo elétrico de uma carga pontual. Então eu posso pegar apenas uma parcela pequena desse disco aqui, considerando ela uma carga pontual? Posso. E aí eu sei então que aquela parcela pequena que se comporta como uma carga pontual, eu posso definir o campo elétrico que ela gera no ponto P. Né? E aí a gente vai escrevendo relações matemáticas que em função da geometria do problema. E aí vem a questão também da análise de simetria. Bom, esse problema tem a simetria que sempre vai ter uma carga simétrica, né, do outro lado lá do anel. Então, isso aqui nos leva aqui a um caminho que a gente pode concluir, opa, componente horizontal lá no ponto P não vai existir. Pela simetria do problema, ela vai ser nula. Então, eu tenho que me preocupar apenas com a componente vertical desse campo, que já nos dá a direção, né, do vetor campo elétrico final, resultante. E aí, depois que a gente determina essas relações, né, geométricas aí do problema e em função da expressão do campo elétrico, também numa carga pontual, agora a gente tem que fazer, então, definimos uma expressão para uma carga infinitesimal daquele disco, ela gera o campo elétrico, né, a intensidade do campo elétrico. Agora a gente tem que somar a contribuição de todas essas cargas infinitesimais ao longo de todo o elemento carregado, que é o anel carregado. Né? Então, como é que a gente faz essa soma? Né? Através do cálculo, através de uma integração. A gente vai ter que integrar ao longo de todo o percurso desse anel. Tá? Então, essa questão a gente tem que, para cada problema, a gente tem que procurar analisar, né? Vai ter um caminho diferente, mas em geral eles se resumem a gente tem que procurar definir um elemento infinitesimal e daí, intuitivamente, depois a gente vai procurando caminhos. Como é que eu agora posso somar a contribuição, né, integrando todos esses elementos infinitesimais ao longo de toda a geometria de carga que está distribuída. Nesse caso aqui é a geometria de uma carga total, né, ela está distribuída geometricamente em um arco de circunferência, no caso um anel completo, né, 360 graus, certo? Então aí vamos dizer que não fui até a resposta final do problema, mas praticamente vocês daí apenas resolvendo aquela integral, né, que eu indiquei lá no final, vocês já conseguem achar a resposta final. E aí vem a questão também, né, no final do problema, a resposta final que vocês encontrarem, analisem o seguinte. Veja se essa resposta ela faz algum sentido na questão, apenas analisando aqui intuitivamente o problema. Se a altura Z deste ponto P ela for muito grande, ou seja, se Z for muito maior que o raio do disco, certo? O que a gente espera encontrar lá para a intensidade do campo elétrico no ponto P? Pensem aí, se a altura é muito grande, se ela é muito maior que esse raio desse disco. Qual que é o comportamento do campo elétrico nesse ponto P lá que a gente deve esperar? Né? A nossa resposta final ela representa isso, ok? E por outro lado, se Z for igual a zero, se Z é igual a zero, tá? Então o ponto P ele está aqui na origem, está no centro do arco carregado. Então também, qual que é o comportamento do campo elétrico que a gente espera se o Z for igual a zero? A nossa equação, a relação que vocês acharam lá para o campo P final, ela representa isso aqui também, essas duas condições, para Z igual a zero e para Z muito maior que R. Isso não quer dizer que ela está absolutamente correta, né? Pode ser que algum termo ali não ainda esteja
equivocado, mas se ela representa essas duas condições, né, esses dois que intuitivamente vocês podem ver, pensar o que tem que, como é que o campo elétrico tem que ser, tem que se comportar nessas duas situações. Se a nossa resposta, a equação, a relação que a gente achou para a intensidade do campo elétrico representa essas duas situações, então faz sentido que ela esteja ela está representando no caminho certo. É bem provável que ela esteja correta a relação que vocês têm encontrado. Beleza? Então aqui umas dicas aí, né? Um caminho que tanto para esse problema ou outros problemas da lista vocês vão usar assim, a mesma ideia por trás. Não tem um único caminho, uma única receita de bolo, como eu falei para vocês, né? A gente fez também um exemplo lá para uma barra linear carregada. Como é que a gente acha, foi feita a resolução para o campo elétrico no ponto P também, em relação à simetria, né? A gente usou um princípio similar. A gente está tentando determinar o que a gente sabe determinar por uma carga pontual. Eu posso quebrar essa geometria uma carga pontual? Posso. Se eu pegar um elemento infinitesimal, eu posso. E depois a gente soma as contribuições infinitesimais ao fazendo uma integração ao longo de todo isso, o anel carregado. Beleza? Então seria isso aí uma explicação, né? Comentários aí para vocês tentarem resolver, né? Tentem resolver o problema, chegar até a resposta final, mas tentem refazer todo o processo aí para vocês compreenderem o que está por trás, porque isso vai também ajudar vocês a entender o caminho que tem outros problemas, outras geometrias aí que tiverem. Enfim, a gente pode ter as geometrias mais diversas, né, possíveis aí. Então, mas o caminho, o procedimento, vamos dizer, vai seguir mais ou menos essa ideia, né? Não é um único passo a passo, mas a ideia a gente tem que ir elaborando para cada problema. E também pensar sempre qual que é a simetria que a gente tem, o que essa simetria, existe alguma simetria? Existe. O que essa simetria influencia na resposta final? Ela elimina uma componente ou ela elimina parte de uma componente. Opa, isso nos simplifica então a solução. Beleza? Isso aí.